comprovação. E eu citei um exemplo aqui do Mackay, tá? Tá aqui a fonte, o Simbolismo da Maçonaria, volume 1. Ele afirma que Deus revela segredos à raça de Sete, segredos que eram conhecidos de Noé, lá do Antigo Testamento. A linhagem de Noé, os naoquitas, formam o que se chama de uma maçonaria pura, enquanto os pagãos formam o que se chama de uma maçonaria espúria. Essas duas linhas maçônicas se encontram na construção do Templo de Salomão e formam hoje a atual maçonaria que conhecemos. Como a gente pode perceber, uma linha teórica dessa, ela não tem como ser comprovada. Ela está mais para a fantasia, para uma alegoria, do que propriamente para uma coisa realmente mais séria. Já vimos também muitas outras linhas que tentam buscar a origem da maçonaria em sociedades antigas. No Egito tinha maçonaria, nos essênios tinha maçonaria, os romanos tinham sociedades maçônicas. Eu acho que a coisa talvez não seja tão bem por aí. A maçonaria é uma instituição que ela vem surgir realmente na Idade Média. E aí você tem a questão das origens pautadas em pesquisas, em confronto de documentação, como eu estava falando no início. A gente confronta a documentação, tem uma data que outra documentação já diz uma data diferenciada. Então vamos buscar a ajuda de algum irmão mais experiente, buscamos outras fontes. Então eu acho que o caminho da pesquisa se dá nesse sentido. A maçonaria é uma instituição que ela surge realmente na Idade Média, é verdade, mas ela ela vai agregando conhecimentos de várias outras eras, isso aí não tenhamos dúvida. Agora, falarmos que no Egito tínhamos maçonaria, que os gregos tinham maçonaria, que os essênios e outras etnias, aí também já é um pouco mais complicado. Então, a nossa forma de trabalhar do rito moderno é uma forma mais racional, uma forma mais de pesquisa, documental, uma coisa mais palpável. Nesse sentido, a gente começa com um contexto. Esse contexto aqui é inevitável fugir dele. Você tem as Ilhas Britânicas, é aqui que a coisa vai começar realmente. Uma Inglaterra calvinista, uma Irlanda do Norte e uma Escócia. Aqui a paz realmente é uma coisa difícil de acontecer. Sempre, vez ou outra, você tem um conflito. Tá? E esses conflitos eles começam a acontecer. Você tem no século XVII, por exemplo, a Guerra Civil Inglesa. Você tem o rei Carlos I, ele bate de frente com o parlamento, e aí, obviamente, claro, haverá um choque por conta desse absolutismo. O rei quer governar de forma absoluta. E agora, depois da Guerra Civil Inglesa, o rei governa, mas o parlamento tem também poder. Mais adiante, você tem a Revolução Gloriosa, de 1688, que vai depois de James II, da dinastia dos Stuarts. E aqui, por conta disso, você vai ter dessas inquietações políticas um forte fluxo de migração de ingleses, que vão ou para a Irlanda ou vão para a França. E esses ingleses, especialmente apoiadores do James II, que são os chamados de jacobitas. São nobres, às vezes de baixa representatividade, são personalidades políticas, são apaixonados pela dinastia, e eles vão ou para a Irlanda ou para a França. Então, aqui você já tinha a maçonaria, e eles levam a maçonaria para esses dois lugares. Então, começamos a maçonaria, de certa forma, a ter uma cara um pouco mais palpável na Europa. Só que, o que é que vai acontecer? A maçonaria que vai ser desenvolvida na Irlanda, ela vai ser uma maçonaria bem diferente da desenvolvida na França. Na França, você vai ter o grau 1 e o grau 2, aprendiz e companheiro, praticamente juntos, né? E você nota que aqui você já vai ter o sistema de 3 graus muito bem determinados. Então, são maçonarias que vão se desenvolver de maneira independente e também de forma bem diferente. O que é que acontece? Quando você chega, por exemplo, no século XVIII, já no século seguinte, mais ou menos por volta de 1740, você tem um retorno de um fluxo populacional que volta agora da Irlanda para a Inglaterra. Curiosamente, muitos desses ingleses que foram para lá, eles se fundiram tanto com os irlandeses, porque na época não nos esqueçamos que a Irlanda era a colônia da Inglaterra, que de certa forma criou-se uma unidade. Não temos aqui ingleses e irlandeses, é uma coisa só praticamente que está voltando para a Inglaterra. E aí, obviamente, como vocês percebem, a forma de organização
organização dos graus simbólicos, ela já é diferente. Muitas práticas são diferentes. E esses ingleses e irlandeses que vêm para cá, para a Inglaterra, eles não conseguem se adaptar a essa nossa nova maçonaria. Alguns autores colocam que eles foram mal recebidos, outros autores colocam que eles não aceitavam essas práticas que estavam acontecendo. O que temos em mente é que há uns 10, 15 anos atrás, se costumava dizer que esta maçonaria que vai surgir lá mais adiante pela Irlanda, que era a Loja dos Antigos, foi uma ruptura. Na verdade, não foi. Nós temos aqui dois tipos de maçonaria que estão convivendo no mesmo espaço e, de certa forma, elas não estão se entendendo bem. Por isso vai ser criado um outro sistema maçônico. Aqui nós temos, na sequência, o que é que está acontecendo dentro do contexto europeu, pegando a França e pegando também, obviamente, a Inglaterra. No século XVII, e aí estávamos nessa conversa um pouco antes da live começar, várias práticas maçônicas acontecem na França. Você tem citação de nomes de lojas, mas veja bem, que rito praticava? Naquela época as pessoas não tinham essa preocupação. Eu pratico o rito de York, eu pratico o rito moderno, eu pratico o rito escocês. As pessoas apenas sabiam que praticavam maçonaria. Essa que é a grande verdade. Então, você já tem indicação de algumas lojas. Nós não podemos falar aqui de potências, de orientes, não temos nada disso. A França, no século XVIII, está recebendo ingleses, está recebendo escoceses, está recebendo irlandeses, e aqui, como foi bem dito anteriormente, vai surgir a maçonaria adoniramita, vai surgir a maçonaria rito escocês antigo aceito, vai surgir o rito moderno, todos eles vão surgir na França, e curiosamente, nesse intercâmbio França e Inglaterra, desculpem, e curiosamente, na mistura de todos esses conhecimentos maçônicos. Em 1717 é fundada a Grande Loja de Londres, a potência mais antiga, porque em 1813 você vai ter a Grande Loja de Londres fundindo-se com os antigos. Então a Grande Loja de Londres está aqui fundada em 17. A maçonaria operativa escocesa vai se estabelecendo na década de 20. Em 25, por influência londrina, começamos a ter uma maçonaria chamada de moderna, e, curiosamente, essa troca de experiências entre a Inglaterra e a França, elas vão fortalecer essa maçonaria moderna, porque ela vai ser praticada tanto na França quanto na Inglaterra. Agora, o que acontece? Começam os vazamentos. Meus irmãos, esses livros, hoje eles estão muito disponíveis, é importante, muito importante os irmãos terem em mente. São livros, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, O Maçonaria Dissecada. É um livro fininho. O irmão lê rapidamente esse livro. E é um livro muito interessante porque ele não é um ritual, é apenas um vazamento. Foram inúmeros vazamentos, muito mais de 20. Mas, na verdade, alguns ficaram bem marcados, fizeram sucesso, como Maçonaria Dissecada. Repete. E o que ele vai colocar? Ele vai descrever exatamente o que é que acontecia em loja. E aí, resultado, muita gente começou a entrar nas lojas se passando por maçons. E para, de certa forma, se precaver, na França, eles fizeram algumas mudanças, como a inversão da posição das colunas, B e J, o início da marcha com o pé direito, a inversão das palavras sagradas e a introdução de uma palavra de paz para os aprendizes. Ora, entende-se que a maçonaria é uma instituição viva. Viva em que sentido? Viva porque ela acompanha o desenvolvimento da sociedade. Eu posso comparar, por exemplo, a maçonaria com o idioma. Peguemos a língua portuguesa. Antigamente se falava vossa mercê, vós mercê, você, você. Já estamos digitando VC. Então veja que o idioma ele acompanha as necessidades sociais. Não é diferente na maçonaria. Então a maçonaria ela teve que promover aqui na França uma mudança para, de certa forma, se resguardar. E foi uma mudança muito mal vista para os irlandeses. Em 1751, eles lançam o que se chama a Loja dos Antigos. Mas, na verdade, eles não são antigos. Veja bem, em 1717, já tinha a Grande Loja lá de Londres, que era de origem moderna. Eles se auto-intitulam antigos no sentido de resguardarem as tradições. E aí, quais são as queixas que eles têm?
Eles colocam, por exemplo, que os modernos não tinham o grau do arco real, a falta da instalação do venerável, o abandono das orações. Opa, aí está uma coisa complicada. Por quê? Porque quando você vai pegar, por exemplo, maçonaria dissecada, você não tem orações. Então, eu não posso dizer que em maçonaria dissecada há o abandono de orações. Aqui não tem orações. A alteração das colunas, todas as mudanças que eles fizeram para se resguardar, eles vão criticar. E aí o que acontece? Há vazamento também. Não se sabe a autoria deste livro. Está aqui ele, ó. 3 batidas distintas. Também eu aconselho aos irmãos. É um livro fininho, muito gostoso de ler, onde você tem toda a prática dos antigos aqui descrita. Então você percebe que os vazamentos, eles aconteciam tanto de um lado quanto de um outro. Você tem um esquema que lá em maçonaria dissecada você não tinha, que era o esquema do que seria mais ou menos a organização da loja. Ora, e aí você percebe bem aqui a comparação dos modernos com os antigos. Por exemplo, no rito moderno, né, palavra de passe. Então, os aprendizes possuem essa palavra de passe. Já no antigo não possui. Notamos também uma outra coisa, a disposição das colunas, né? Você nota, por exemplo, a coluna J à esquerda de quem entra, a B à direita, e no antigo, o contrário. As palavras sagradas, elas são invertidas, a gente já percebe isso aqui nesse gráfico. A disposição dos vigilantes também, porque os vigilantes no moderno, eles estão junto às colunas. Já no antigo, percebemos que a presença de um dos vigilantes está aqui no meio já do ocidente. Os diáconos que são ausentes no rito moderno, enquanto que no antigo são presentes. E uma outra coisa interessante também, 2 coisas interessantes. Uma, a questão das grandes luzes, né? Que no rito moderno é o Sol, a Lua e o mestre de loja. Né? Isso vai refletir exatamente lá na abóbada celestial ou no teto da loja. Enquanto aqui é a Bíblia, o esquadro e o compasso. Perceba bem aqui nesse esquema gráfico do templo do rito moderno, a gente nota, por exemplo, o painel que é colocado no chão. Inicialmente os painéis eram riscados, depois eles eram feitos, confeccionados em couro, então eles eram estendidos no meio no templo, e você tem 3 luzes aqui. A disposição dessas luzes, elas já me indicam se o rito tem tendência moderna ou antiga. Por exemplo, porque elas formam, como vocês notam, uma esquadria. Quando eu tenho 2 desses castiçais, esses candelabros, já próximos ao Oriente, nós temos aqui uma tendência de rito moderno. Quando eu tenho um aqui no Oriente e 2 na tendência do Ocidente, já é de rito antigo. Então, até a disposição desses castiçais, que hoje nós não temos nas nossas lojas, mas que antes tinham circundando o painel que era colocado no meio do templo, a gente percebe já a orientação, se é de tendência moderna ou de tendência antiga. Agora, como é que a coisa vai se organizar no século XVIII na França? Realmente, a coisa lá estava um caos, porque todo mundo começava a fazer patente de altos graus, eram rituais em cima de rituais, eram manuscritos em cima de manuscritos, então estava uma coisa sem controle, né? De certa forma, os vazamentos ajudaram um pouco nisso, porque você está tendo muita informação circulando, então eu, Jorge Alberto, vou pegar vários desses vazamentos, vou compilar e vou registrar uma patente. E essas patentes, elas tinham cunho comercial. Você pagava para o Jorge Alberto para usar os rituais dele, essas patentes. Então, o Filipe de Orleans, o primeiro grão-mestre, ele tenta, de certa forma, organizar isso. Primeira coisa, em 1782, o estudo dos rituais e dos graus simbólicos, começando logo por baixo. E aí você tem, em 85, a publicação, de certa forma, oficial do que seriam os graus simbólicos. Depois, você vai para os altos graus. Aqui a confusão foi maior. Já foram feitas 2 comissões. A primeira não conseguiu organizar, e a segunda já vai conseguir organizar. O rito moderno, ele já começa a se instaurar a partir daqui. Ele é criado em 61, ele é constituído em 72,
é proclamado em 73 no Grande Oriente da França, e ele tem como base a Constituição de Anderson, que tem duas versões que nós vamos conversar sobre elas. Nos graus elevados, nós temos, a princípio, 4 graus, né? Que vai ser o grau, a primeira ordem, o eleito secreto, depois o eleito escocês, depois o cavaleiro da espada, ou do Oriente, e o Rosa Cruz. Posteriormente, foram acrescidos mais 2 ordens, que são ordens mais voltadas para os graus administrativos. Como é que a maçonaria vem evoluindo na França? Veja só, em 25, você tem a maçonaria francesa que está sendo praticada com um rito chamado Palavra de Maçom. Esse rito foi transmitido pela Grande Loja de Londres e pelos jacobitas. Então perceba que aqui nós temos aqui uma tendência um tanto quanto deísta, né? Melhor, teísta. Mais adiante, em 28, surge a primeira grande loja da França, e ela vai se tornar mais adiante o Grande Oriente da França em 73. Irmão Jorge, oi, meu irmão. Eu acho que saiu a sua tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu interromper compartilhamento. Deixa eu voltar para cá. Então, em 25, a maçonaria francesa pratica um tipo de rituais que, de certa forma, vão ao encontro de uma maçonaria mais antiga. E aí começa, de certa forma, o desenvolvimento dos orientes. A Grande Loja da França, que mais adiante, em 73, se tornaria o Grande Oriente da França. Em 70, aqui você tem a Grande Loja Nacional Francesa. E agora algumas polêmicas. Em 77, você tem o Convento do Grande Oriente da França. Esse convento, ele já vai ser um pouco mais radical. Por quê? Porque ele vai exatamente ir contrário a tudo que está acontecendo aqui. Ele vai propor a retirada de todas as expressões de cunho religioso ao grande arquiteto do universo. Por quê? Porque ele acredita que essas práticas não são práticas maçônicas. É aqui que mora, geralmente, o grande engano de muitos irmãos sobre o rito moderno que não conhecem o rito. Não é que o rito seja ateu, não é que o rito negue o grande arquiteto do universo. Não. Ele apenas diz, isto não é uma prática da maçonaria. E mais adiante nós vamos ver quando a Bíblia foi introduzida e quando essas práticas foram introduzidas. E aí você vai ter o Colégio de Ritos, 10 anos depois. Veja que aqui é uma proposta. Aqui é uma proposta. Agora aqui a coisa vai realmente acontecer. E vai ser exatamente na reforma Amiable. Você tem um Amiable que foi grão-mestre, e ele pega e faz essa reforma, retirando todas essa obrigatoriedade na crença dentro dos trabalhos maçônicos do grande arquiteto do universo, tirando as expressões religiosas como princípios maçônicos. Eu deixei bem destacado aqui. E o que acontece? Vai haver uma ruptura com a Grande Loja Unida da Inglaterra. Ora, agora eu faço a pergunta. A Bélgica, 5 anos antes, tinha feito isso aqui. A Bélgica, 5 anos anteriores, tinha feito a mesma coisa. E a Grande Loja Unida da Inglaterra não teve essa retaliação. Alguns autores colocam que essa retaliação teria mais um aspecto político do que propriamente maçônico. Eu vou deixar a pergunta no ar, tá? Porque você não tem como realmente comprovar, de fato, até que ponto é político, até que ponto é maçônico. E aí, em 1894, surge a Grande Loja da França, e aquela Grande Loja Nacional Francesa, que foi fundada em 73, em 1913, ela vai ter uma ruptura, que vai acabar gerando, em 59, depois de muitos embates, 2 lojas, que é a Grande Loja Francesa, Bienot, desculpem a pronúncia, mon français c'est très mal, e a Grande Loja Tradicional e Simbólica Ópera. Então veja que na França você vai ter a criação de vários orientes. Agora, o que eu quero destacar? A maçonaria na França, ela teve uma coisa fantástica. Ela surge à época do iluminismo ou ilustração. É por isso que ela é filha direta da razão. É por isso que naquele primeiro slide, quando eu falei sobre como as possibilidades de origem da maçonaria, eu disse, olha, nós, do rito moderno, trabalhamos com a pesquisa, com confronto de informações, com caráter racional,
Exatamente. Por quê? Porque nós herdamos isso. Eu vou evitar ficar citando, falando todas as descrições dos filósofos, mas aqui eu quero fazer uma passagem breve sobre alguns que os irmãos conhecem. Diderot, Voltaire, Montesquieu, Fon, Rousseau, Quiet. Aí você tem aqui o Danton, você tem o Desmoulins, você tem o Couthon, você tem o Lafayette, você tem o Toussaint, você tem aqui o Pierre Ambroise François, você tem o Claude Joseph Deleuze e você tem o Guillotin. Então veja que a maçonaria na França, ela foi recheada de filósofos e todos eles contribuíram para esse aspecto mais racional, mais palpável, digamos assim, do conhecimento. Não é um conhecimento intuitivo, é um conhecimento racional. Por conta disso, claro, eu vou trabalhar alguns conceitos que perpassam por essa maçonaria do rito moderno. Eu fiz questão de deixar em vermelho e botar aqui antigos para fazer essa contraposição. No rito moderno, você tem o deísmo. Veja bem, tanto o moderno quanto os antigos, há uma crença em Deus. A questão é como você chega a este Deus. Seja ele o grande arquiteto do universo, ou seja, o nome que você queira dar. O rito moderno é um rito muito livre, no sentido de respeitar a crença de cada irmão. E dentro desse respeito, ele exatamente ser tolerante com todas as crenças sobre credo, sobre como você concebe a ideia de Deus e outras coisas afins. Por isso, a razão é a única via capaz de assegurar a existência de Deus, diferentemente do teísmo, que é dogmático. O nosso rito moderno, ele não é dogmático. Ele quebra essa ideia de dogma, ele quebra essa ideia de um conhecimento que é imposto. Olha, a coisa tem que ser assim, acabou. Você vai ter, por exemplo, o secularismo, que vai ser exatamente a separação da religião com o Estado. Se notarmos, esse secularismo, ele acontece, por exemplo, em Portugal, à época de Marquês de Pombal. Se percebermos no Brasil, porque no Brasil, o Grande Oriente do Brasil, sabemos que ele iniciou dentro do rito moderno. Então, você pega, por exemplo, no Brasil, o secularismo, você vai ter uma briga terrível lá já no finalzinho do Segundo Império, quando você tem a questão religiosa. De um lado, você tem maçons e simpatizantes de maçons, e do outro lado, você tem a Igreja Católica. Quando chegamos, por exemplo, no Meu Oriente, o estado do Piauí, no Piauí, a primeira loja, a Caridade Segunda, que foi fundada no século XIX, já praticamente na fundação da cidade, ela foi fundada no rito moderno. E várias outras lojas também no rito moderno, no início da maçonaria aqui no Piauí. E tivemos uma briga terrível entre clero e maçonaria, de tal forma que chegou a uma situação em que havia dois partidos políticos, um de adeptos ao clero e o outro de adeptos à maçonaria. Então, essa separação do Estado e da Igreja, o secularismo, já é algo que realmente já vem desde a época do Marquês de Pombal e vai chegando no século XX. O Estado laico, por exemplo, que rejeita a influência da Igreja na esfera do Estado, a quebra do caráter dogmático, que é essa negação do conjunto de preceitos incontestáveis que a Igreja Católica colocava à época, e o positivismo de Augusto Comte. O positivismo ele foi aceito até a Reforma Miable, depois ele, de certa forma, as reformas que vieram a seguinte, elas começaram a deixar o positivismo de lado. Mas o positivismo tem um aspecto interessante. Quer queira, quer não, embora hoje ele seja uma ideia um tanto quanto ultrapassada, você percebe que é a crença na ciência. A forma de como se trabalhou isso é que, de certa maneira, hoje é questionada. Então nós temos um rito totalmente centrado na razão, mas não é por outro motivo. A herança está aqui. Você tem um rito que surge em meio ao iluminismo. Então, essa herança iluminista que eu estou mostrando para vocês, ela foi profunda na formação do rito moderno. Ela foi profunda na formação exatamente da maçonaria francesa.
Agora, vamos a algumas questões espinhosas. A questão da religião e o rito moderno. Eu vou começar a pegar pela Inglaterra e depois, na sequência, eu passo para a França. O que acontece? Em 1637, a maçonaria escocesa calvinista elabora a palavra de maçom, que é o rito Mason Word. E ela vai começar a transformar a maçonaria operativa em especulativa. A maçonaria operativa, as corporações de ofício, elas tinham seus próprios regulamentos. Então, o que acontece? De certa maneira, eu vou começar a juntar esses regulamentos e transformar uma coisa diversa em uma unidade. Mas isso ainda não está muito bem definido. Daí veio, de certa forma, a incumbência a James Anderson, que era pastor e foi iniciado numa loja que não se sabe o nome, pegar e fazer a grande constituição da loja de Londres. Qual era a ideia? Contemplar os escritos das antigas obrigações e uniformizar os preceitos maçônicos. Essa constituição ela é publicada em 23, exatamente junto com o Desiralê, que foi o terceiro grão-mestre da grande loja de Londres. Ele pertencia ao Royal Society, que era a academia de ciências lá da Inglaterra, foi assessor de Isaac Newton. Então você percebe que era uma figura de grande relevância. É interessante a questão da Constituição de Anderson. Por quê? Veja bem, ela teve algumas versões. Na primeira versão da Constituição, eu vou ler aqui um fragmento, me permitam, que quando fala sobre Deus e o maçom, diz assim, a primeira versão, a de 23. O maçom é obrigado, por dever de ofício, a obedecer à lei moral. E se ele compreende corretamente a arte, nunca será um estúpido ateu, nem um libertino religioso. Muito embora, em tempos antigos, os maçons fossem obrigados, em cada país, a adotar a religião daquele país ou nação, qualquer ela que fosse. Hoje, pensa-se mais acertado somente obrigá-los a adotar aquela religião com a qual todos os homens concordam, guardando suas opiniões particulares para si próprios, isto é, serem homens bons e leais, ou homens de honra e de honestidade, qualquer que seja a denominação ou convicção que possa distinguir. Por isso, a maçonaria se torna um centro de união, em meio de conciliar uma verdadeira amizade entre pessoas de outra forma permaneceriam perpétua distância. Resultado, nós temos aqui uma Constituição que ela é, de certa maneira, ela não prega a intolerância religiosa, ela prega a tolerância religiosa, ela prega a união. Então, note que essa primeira versão foi a base da maçonaria francesa. Depois ela vai ser alterada, exatamente pregando o oposto. Aí, em 35, nós temos aqui os deveres do maçom traduzidos para o francês, e já começando com uma cristianização dentro dessa tradução. Em 1740, George Payne, que foi o segundo grão-mestre da Grande Loja de Londres, sugere a introdução da Bíblia nas práticas maçônicas. Então, se você for parar para observar, não existia Bíblia nas práticas maçônicas, para agradar a Igreja Anglicana. Em 1813, você tem a união da maçonaria inglesa com a maçonaria irlandesa, fundando o quê? A Grande Loja Unida da Inglaterra. E aí alguns preceitos são colocados, porque dentro da Grande Loja Unida da Inglaterra, os costumes dos irlandeses, ou a maçonaria antiga, vão prevalecer em detrimento da maçonaria moderna. O uso da Bíblia como livro da lei foi imposto a todas as lojas que eram dependentes da Grande Loja Unida da Inglaterra. Em 1815, uma outra versão da Constituição de Anderson, que muda o artigo 1º, forte teísmo, dogmatismo e obrigatoriedade na crença do grande arquiteto do universo. Que eu vou ler aqui um fragmento da versão exatamente dos antigos. Diz assim: um maçom é obrigado, por dever e ofício, a acreditar firmemente no culto do Deus eterno, bem como em todos os registros sagrados e dignatários e pais da Igreja, elaborarem e publicarem para uso de todos os homens bons. Então, aquele que não compreende a arte pode seguir os caminhos irreligiosos
do infeliz libertino ou ser induzido a seguir os arrogantes adeptos do ateísmo ou do deísmo. Quer dizer, você já percebe uma prática marcada pela intolerância e você já percebe uma prática marcada pelo dogmatismo. Essa é a questão de como está acontecendo a religião dentro da maçonaria inglesa. E quando a gente chega no rito moderno? Bem, vejamos, em maçonaria dissecada, você nota que na iniciação há uma referência a Deus Todo-Poderoso. O juramento é feito com a mão direita sobre a Bíblia. No grau 2, há a citação apenas ao grande arquiteto do universo. No grau 3, há a citação apenas em Deus. Quando nós pegamos, por exemplo, o Regulaté do Maçom, de 1801, que foi o primeiro ritual oficial, digamos, do Grande Oriente da França, que vai tentar organizar os graus simbólicos. E cadê esse livro bem aqui? A leitura excepcional, também recomendo aos irmãos. O orador diz assim, como domínio, na abertura dos trabalhos, como domínio exclusivo da avaliação individual de seus membros, a maçonaria, no caso, se recusa a qualquer afirmação dogmática. Então você já percebe isso. A divisa já é liberdade, igualdade e fraternidade. Na iniciação, há a referência ao grande arquiteto do universo. E também se faz a glória do grande arquiteto do universo. A promessa é feita como na Constituição e no Regulamento Geral, que estará lá o esquadro, e não sobre a Bíblia, embora a referência ao grande arquiteto e a glória do grande arquiteto estejam presentes. Agora, o que acontece? Em 58, nós tivemos a Reforma Murat. Murat foi grão-mestre, ele volta, faz um retrocesso no sentido do que está indo a maçonaria francesa. Ele já começa a colocar a questão da imortalidade da alma, da crença em Deus, da religiosidade. Então, ele já começa a afinar o discurso com o discurso da maçonaria na Inglaterra. Ora, nós tivemos praticamente 10 anos antes o grande convento que propôs a retirada de grande arquiteto do universo e de expressões religiosas. E elas vão acontecer, como eu disse para vocês, exatamente a partir do grande colégio de ritos, do qual o Amiable, que vai ser grão-mestre, está participando, e você vai ter a Reforma Amiable. Então, aqui a maçonaria francesa já começa a ganhar um pouco a sua cara, a cara de que nós temos hoje. A retirada das passagens de cunhos religiosos, acreditando que a religião e a maçonaria são duas coisas, dois caminhos distintos, eles não se unem, a não referência ao grande arquiteto do universo, e por conta disso você teve a ruptura da Inglaterra para com a França. O nosso rito, ele não é místico, ele é mítico. Como assim, Jorge, mítico? Se nós pararmos para observarmos, os ensinamentos maçônicos, eles são passados por alegorias, por símbolos. O nosso tempo é repleto disso. Os aprendizes, por exemplo, eles têm um amplo leque de oportunidades para fazerem trabalhos em cima disso. E o mítico, no caso, que é falar de um rito de passagem, por exemplo, do aprendiz, do neófito, das trevas para a luz, do companheiro, da construção do Templo de Salomão e do mestre do mito irâmico. Você não tem pensamento religioso, você não tem pensamento esotérico, pensamento místico, mágico, ocultista, nada de espiritualidade. Por quê? Porque nós acreditamos que isto é pessoal, isto é íntimo do maçom. Daí o respeito que se tem com relação a isso. Bem, agora vamos a uma questão que precisa ser pautada. A diferença entre livro da lei e livro sagrado. Sabemos que a Bíblia é o livro sagrado. O livro da lei, ele se reporta exatamente à Constituição daquele Oriente, aos regulamentos gerais, aos estatutos da loja. Então, há uma tendência de misturar isso aqui. Em muitos ritos, você tem a ideia, abra o livro da lei.
e você tem lá a Bíblia sendo aberta pelo orador. O Grande Oriente da França admite como livro da lei ou a Constituição de Anderson, a primeira versão, ou a Constituição da potência em questão. No nosso caso, no Brasil, a Constituição, no nosso caso, que pertencemos ao Grande Oriente, a Constituição do Grande Oriente. A Grande Loja Nacional Francesa, ela se aproxima da Grande Loja Unida da Inglaterra. Ela já usa a Bíblia como livro da lei. A alegação dela é que os tempos mudam e que precisa ser feito mudanças. Nota-se que não há uma necessidade de juntar o livro da lei com o livro sagrado. São coisas diferentes. No Brasil, ora, eu fiz uma pesquisa em muitos, mas acreditem, muitos rituais do grau 1, do grau 2 e do grau 3 antes de 1969. Rituais do século XIX no Brasil, rituais do início do século XX, até o ritual mais próximo de 69, foi me cedido inclusive pelo venerável irmão Alexandre Fortes, que foi do aprendiz e companheiro de 1962. E em nenhum desses rituais você tem a questão da Bíblia. Só que em 69 foi baixada a resolução de que a Bíblia é o livro da lei para o Brasil. Ora, e esse procedimento, com relação ao rito moderno, ele fere alguns princípios do rito moderno. Porque quando você coloca a Bíblia como sendo o livro da lei, o que está acontecendo? Você está pegando toda essa história da maçonaria francesa e você está dizendo, olha, deixa isso aqui um pouco de lado, que isso aqui não está importando agora. Essa história aqui é muito bonita, mas agora vamos fazer diferente. Né? Então você ignora essa história. E além de ignorar essa história, você ignora a essência da maçonaria francesa, que é pautada na razão, que entende que não deva haver a mistura de práticas religiosas com práticas maçônicas. Hoje, como é que é a questão do livro da lei? Ele fica no altar do venerável mestre. Ele está fechado em respeito às diferentes crenças dos irmãos. Os juramentos não são feitos em torno dele, mas há a presença dele, coisa que antes não havia. Para a gente perceber o impacto disso, eu peguei aqui e botei propositalmente para comparar o templo de uma loja do rito moderno, deixa eu até subir aqui, e o templo de uma loja do rito escocês antigo aceito. Por favor, eu não estou fazendo crítica a nenhum rito, só mostrando as diferenças. Note que aqui você tem o pavimento mosaico. O mosaico veio de Moisés. Moisés, no tabernáculo, ele teria jogado várias pedrinhas para forrar o chão. Então você já tem aqui um aspecto de religiosidade. Aqui você tem um pavimento quadriculado. Observe as 12 colunas, e em cima de cada coluna você tem uma casa do zodíaco. Quando é que começa? Qual é a primeira casa aqui? É Áries. Áries é do mês de abril. Mas por que Áries? Porque no Egito Antigo, a cheia do Nilo corresponde aproximadamente no dia 20, aproximadamente pelo dia 20 de abril. Então, é o início do calendário egípcio, que vai fazendo toda a volta em torno da loja. Note que aqui no rito moderno nós não temos essas colunas, não temos essas casas judiciais. Quando você passa um trabalho para um aprendiz maçom e você fala da disposição do templo, aí começa as seguintes observações. Veja só. 12 colunas. 12. 1 mais 2 igual a 3. A Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. 12 trabalho de Hércules. 12 meses do ano. Aí eu faço a seguinte pergunta. O que isto tem a ver com conhecimento maçônico? Porque são dois conhecimentos que estão dissociados. Tudo bem, 12, 2 mais 1 é igual a 3, Santíssima Trindade. Mas o que isso tem a ver com a maçonaria na sua essência? Não tem nada. É isso que eu estou tentando mostrar. A distância que aconteceu entre a prática dos modernos e a prática dos antigos geraram formas diferentes de você pensar e formas diferentes de você fazer a maçonaria. Olha só, por exemplo, aqui nós temos a abóbora celestial. Vejamos, aqui é o rito moderno. Note que você tem aqui o Sol, essa região é mais clara, é o venerável.
Você tem a lua e você tem a estrela flamejante, né? Tudo bem. Como deve ter aqui gente do grau 1, eu vou evitar falar um pouco dela. Mas só vou dizer que ela está na coluna dos companheiros. Se você for perceber, a lua ela está propositalmente colocada onde está o segundo vigilante. Porque quando o venerável vai fechar a loja, diz: que horas são, irmão segundo vigilante? Meia-noite, venerável mestre. Então, os trabalhos são do meio-dia à meia-noite. Então, há uma lógica e há uma coerência maçônica ao você dispor estes elementos. Quando você vai para o rito escocês, eu nasci no rito escocês e passei aproximados 10, 12 anos, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi esta abóboda. E eu pensei, aqui tem coisa. E eu fui estudar. Fui estudar astrologia maçônica, fui estudar um monte de coisa nesse sentido. E aí o que acontece? Eu li um livro sobre astrologia maçônica, eu não estou com ele aqui em mãos, tá? Para mostrar para os irmãos, depois eu faço a referência, que no dia 15 de agosto há um alinhamento perfeito entre Spica, Antares e Regulus, essas constelações, fazendo um triângulo retângulo perfeito, com 3 cidades francesas. Que nesse dia 15 de agosto, as sociedades pré-cristãs, elas adoravam a Virgem de Madeira. Quando a Igreja Católica começou o trabalho de catequização dessas comunidades pagãs, ela associou essa Virgem de Madeira e esse dia 15 de agosto à Assunção de Nossa Senhora. Aí, mais uma vez, eu pergunto, o que é que isto aqui tem a ver com práticas maçônicas? Na verdade, são práticas religiosas. Note que aqui você tem uma prática maçônica coerente. Aqui é uma prática religiosa. Da mesma forma, a disposição do templo. Então, são duas formas diferentes, tão diferentes de conceber maçonaria, que se reflete, inclusive, no templo onde ela é feita. E aí veio a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem por desconhecimento. Quer dizer que, por abolir a aclamação ao grande arquiteto do universo, por abolir, por exemplo, a questão do gadu e expressões religiosas nos rituais, o rito moderno é ateu? Não. Ele não considera que isso seja prática maçônica. E para pegarmos, como exemplo, o artigo 2 da Constituição do GOB, Grande Oriente do Brasil, atualizado em 22 de 2 de 2019. Diz assim: são postulados universais da instituição maçônica. 1. A existência de um princípio criador, o grande arquiteto do universo. Parou. Princípio criador é uma ação que está criando, não é Deus. Grande arquiteto do universo é uma simbologia que só tem na maçonaria. Não há nenhuma outra instituição no planeta que use grande arquiteto do universo como sinônimo de Deus, a não ser a maçonaria. Por isso é uma simbologia. Não é a crença no Criador, mas em um princípio que gera a criação. E um princípio é uma ação. O princípio não é Deus. Então, por isso, a gente vai colocando por vários fatores, quebrando essa ideia, esse preconceito, quer dizer, o conceito pré-estabelecido do ateísmo e do rito moderno. Agora, e a evolução das reformas do rito francês ou rito moderno nos seus rituais? Como é que isso vai acontecer? Ora, o primeiro foi o regulaté do maçom, em cima de cadernos, que eram os cadernos do venerável mestre, do primeiro, do segundo vigilante, do mestre cerimônia do arquiteto, de 83, foi feito em cima, principalmente do caderno do venerável, o regulaté do maçom, que foi a tentativa de pegar e organizar tudo isso, todas essas informações, e dar uma uniformidade. Depois, nós tivemos a reforma Murat, que você notou, por exemplo, que ela vai trabalhar um deísmo, influenciado por Anderson. Tivemos depois a reforma Amiable, que ela faz uma reforma mais radical. Essa aqui é o ritual de referência para o Brasil, a dogmática, positivista, laica. Mais adiante, a reforma Grossier, quando Grossier foi o grão-mestre, que busca a neutralidade política, busca a neutralidade espiritual, se afasta do positivismo e vai ao encontro das fontes simbólicas originais do rito moderno.
E você tem o pós-Grossier, ou restaurado, que é o ritual de referência. Já na Inglaterra, em 1813, você tem a união da Loja dos Modernos com os Antigos, que funda a Grande Loja Unida da Inglaterra. E se volta a práticas, como a gente viu, totalmente diferentes das práticas francesas. Agora, e nós? Nós surgimos daqui. Esse aqui é o nosso ritual de referência. É claro que, com o tempo, nós estamos tratando de um ritual do final do século XIX. Nós estamos no século XXI. O nosso último ritual é de 2009. Houve, necessariamente, ajustes. Como eu disse anteriormente, a maçonaria é uma instituição que eu diria, abre aspas, viva, assim como o idioma. Ela muda de acordo com as necessidades sociais. Então, os ajustes, eles são inevitáveis, eles acontecem. Agora, sobre esses ajustes, eu quero deixar algumas reflexões, se me permitirem. Está aqui. É certo que os tempos mudam, e é certo que os rituais devam, claro, acompanhar essas mudanças. Agora, temos que observar se estas mudanças desvirtuam ou não a linha mestra de nossas práticas ritualistas. Por exemplo, uma certa vez, em nosso grupo da loja, nós estávamos conversando sobre isso. E o nosso irmão Eduardo falou um exemplo que foi fantástico, que cai como uma luva aqui. Ora, desde o regulatê do maçom, se fala de traçado. A hora do traçado, a hora de ler o traçado. Aí, de repente, alguém chega e diz assim, não, rapaz, ninguém usa mais traçado, vamos botar ata. Quer dizer, a pessoa não sabe a história que vem desde 1801. E sem compreender isso, muda e acaba desvirtuando. Mas para nós entendermos isso, nós temos que visitar o nosso passado, nós temos que entender o nosso passado. Por isso que eu botei uma segunda observação. Precisamos conhecer e entender melhor as nossas origens. Porque senão a gente vai estar sentado em um banco, dentro de uma loja, sem entender uma parte muito representativa do que está acontecendo em uma sessão. Para que a gente entenda cada parte da ritualística. Visitar o passado não é só uma forma de entender o presente, é muito mais do que isso. Visitar o passado é uma forma de entendermos o presente e projetarmos nossa maçonaria para o futuro. Uma maçonaria que esteja cada vez mais antenada, não só com as suas necessidades, mas com as necessidades de uma sociedade como um todo. Aqui eu estou deixando a bibliografia, como os irmãos podem ver, ela está repleta de rituais. E rituais de referências muito antigos. Ritual do aprendiz maçom, daqui o atual, né? O ritual do terceiro grau, ele é de 22, a referência é de 1892. Também aqui, de 47 do GOB, referência de 1892. Ritual do aprendiz da Grande Loja de Lisboa, de 1909, tá? Aqui peguei, referência de 1916. Pegamos aqui as duas traduções que foi feito pelo Patuto e outros irmãos, tanto do regulatê do maçom como do ritual amiável. Eles foram fundamentais para que a gente fosse fazer esse trabalho. E, obviamente, tivemos aqui o apoio de vários teóricos. O que nós aqui em Teresina, Piauí, nós percebemos? Nós temos duas lojas simbólicas, a Eurípides Barbosa Nunes e a Irmão José Ribeiro Mendes. O rito moderno foi um rito que começou a maçonaria no Brasil, foi um rito que começou a maçonaria no Piauí, e de repente, por questões diversas, que não cabe aqui eu comentar, ele retraiu-se. E hoje é um rito em minoria. O rito, em maioria no país, é o rito escocês antigo e aceito. Então, o que foi que a gente percebeu? Que nós precisávamos nos apropriar do rito moderno, principalmente porque todos nós, como o venerável João Lopes disse antes de começarmos a live, viemos do rito escocês. Então, precisávamos nos apoderar no sentido de termos o conhecimento do rito moderno. É por isso que nós fazemos toda semana, na terça-feira, essa semana a gente abre a sessão para estarmos aqui, mas toda semana, na terça-feira, nós fazemos uma reunião online, onde a gente estuda ou o ritual, ou estuda um tema do rito moderno, para nos apropriarmos cada vez mais,
para deixarmos um pouco algumas práticas de outros ritos e cada vez mais mergulharmos no rito moderno. Sentimos também, embora hoje comecemos a ter a publicação de muitos trabalhos, mas nós sentimos também uma carência de material. E aí, o que foi que a gente fez? A gente começou a organizar esses materiais. Por isso que criamos essa página aqui, Maçonaria e Memória. Está aqui o endereço, o slide vai ficar para vocês. Maconaria Memória, wordpress.com. Qual é a ideia? A ideia é tratar do rito moderno. A ideia é resgatar o rito moderno. Nós temos duas ideias. A memória, porque resgatamos a memória da maçonaria do Nosso Oriente, do Piauí, a nossa história, enquanto maçons, e tratarmos propriamente do rito moderno. Então, botamos, além de muito material, sobre trabalhos que estão com as senhas. Ó. Como os senhores veem, trabalhos, por exemplo, para aprendiz, a palavra de passe está aí. Ó. Quando você digita a palavra de passe, se abre a página. Trabalhos no grau de companheiro, mestre, trabalhos também no grau 1 das ordens sapienciais, e esse trabalho de pesquisa, que ele é destinado a mestres, que exatamente são esses rituais antigos que eu mostrei para vocês, esses vazamentos. Então, a gente tem buscado aglutinar materiais no sentido exatamente de dar esse aporte, não só quem está aqui no Nosso Oriente chegando no rito moderno, ou para quem quer conhecer o rito moderno. Então, esse portal teve essa ideia, além de, claro, botar vários vídeos, várias lives sobre o rito moderno e alguns outros ritos que a gente tem feito em parceria com o venerável Elésio lá da Mestre Egínio Cunha. Certo? Deixa eu agora pegar aqui, descompartilhar, peraí, interromper compartilhamento. Deixa eu voltar para cá. Meus irmãos, era isso que eu tinha a dizer. Muito agradecido pela atenção, muito agradecido pela paciência, e estou à disposição dos irmãos para qualquer pergunta ou colocação. Fiquem à vontade, por gentileza.